Olá, professores! Olá, pais! Tudo bem com vocês? Mais uma vez aqui com mais um vídeo e hoje a gente vai falar de um assunto bem importante e que é a dúvida de muitos professores e professoras, principalmente as que estão iniciando agora, e estão lidando aí com um certo tumulto, né? Dentro da sala de aula, que é a indisciplina. A indisciplina é um dos fatores mais importantes que ocorrem enquanto problema dentro de uma sala de aula, porque certos professores não sabem como lidar com ela. Como trabalhar com essas crianças, como a gente pode fazer para melhorar essa situação. Isso a gente vai abordar aqui no vídeo de hoje. Então você prepara o seu planejamento, vai pleno e feliz para a escola, entra na sala de aula toda feliz, já com tudo programado, tudo bonitinho. Chega dentro da sala aquela bagunça, aquele tumulto, ninguém entende ninguém, uma gritaria, você pede para sentar, o aluno levanta, sobe na cadeira, cutuca o outro, e briga, e xinga, e dá risada alto. O que você faz, professor? Você grita mais alto do que o aluno? Você pede para ele ficar sentado? Você se descabela? O que você faz nessa hora? Calma! Primeiramente, calma. Existem algumas técnicas que os professores podem utilizar para trabalhar a indisciplina em sala de aula. Embora muitas vezes sejam falhas, dependendo do assunto, dependendo da criança, dependendo do nível de comportamento. Mas vale a pena a gente aprender para poder tentar aplicar nos nossos alunos. Vamos lá? A indisciplina escolar é um grande desafio tanto para professores quanto para pais. Além de prejudicar o processo de socialização, prejudica também o desenvolvimento dos alunos, o desenvolvimento de aprendizagem. Lidar com a disciplina escolar pode ser um desafio, mas não é impossível. Na escola há regras estabelecidas que os alunos precisam cumprir, e o entendimento dessas regras deve ser colocado desde o começo do ano. Mas por quê? As crianças, mesmo com tantas regras, mesmo sabendo o que vai acontecer se elas descumprirem essas regras, por que mesmo assim elas continuam indisciplinadas? O professor fica completamente desestabilizado, né, diante de uma situação dessa. Afinal de contas, querer dar aula e ter sempre uma criança ou outra com indisciplina, fazendo bagunça, não, nenhum professor merece. Mas antes do julgamento dessas crianças, o professor deve avaliar se há algum tipo de problema com essa criança. Então, assim, será que essa criança não quer chamar atenção de alguma maneira? Porque o indisciplinado, ele quer, na verdade, plateia. Ele quer que todos os holofotes sejam em direção a ele. Será que há algum problema dentro de casa? Será que há algum problema com ele mesmo? Tudo isso precisa ser avaliado antes de questionar essa criança, antes de cobrar e antes de julgar. Então, tem que ser assim, um jeito mais específico de tentar descobrir por que essa criança atrapalha a aula dos outros, porque essa criança quer chamar a atenção. Se ela quer chamar a atenção para ela, ela está com carência de alguma coisa. Então, por que não descobrir que carência é essa? Cada professor deve estabelecer limites e combinados desde o começo do ano, como eu disse, sentar com eles e expor, na verdade, todas as regras, o que pode acontecer se não forem cumpridas. E tem que estar preparado para agir pedagogicamente caso haja o descumprimento dessas regras. São muitos aspectos que agem direta e indiretamente no comportamento dos alunos. Vamos avaliar, então, dentro desses tópicos, onde o seu aluno se encaixa. A realidade que a escola fornece aos seus estudantes, se há regras realmente nessa escola que podem ser cumpridas, ou se é mais na bagunça, né? Se é tudo de qualquer jeito. Tem escolas que não tomam conhecimento quando o aluno é agressivo, quando há falta de comportamento. Acontece, por que não? E há casos também onde os pais não têm limites dentro de casa. Então você leva para uma reunião o problema do filho, eles especificam assim: ah, mas em casa ele não é assim. Eu aposto que muitos de vocês já ouviram isso. Em casa ele é tão bonzinho, né?
Particularmente já aconteceu várias vezes comigo. E eu sempre falei para a mãe, olha, seu filho, ele vai ser para a vida inteira. E meu aluno, ele vai ser só esse ano. Então não cabe a mim tentar corrigi-lo, cabe a senhora. Então muitas mães não gostam de ouvir, só que há necessidade de você colocar exatamente para a mãe, para o pai, claro, como a gente conversou no outro vídeo da reunião escolar, com cuidado. Não chegar para a mãe e já desabafar, nossa, seu filho me deixa louca, o seu filho eu não aguento mais, não. Olha, mãe, vamos conversar direito com o fulano, porque ele tá conversando muito na sala, ele tá atrapalhando. Então vamos tentar juntas, sempre juntas, e juntamente com a escola, vamos tentar ver o que a gente pode fazer por ele. Qual é a deficiência emocional dele nesse momento? O que ele tá precisando? Será que ele não precisa conversar? Vamos tentar chegar num acordo, para que isso não aconteça mais e os outros coleguinhas não sejam, assim, atrapalhados na aula. A forma como os alunos lidam com as emoções, isso é muito importante observar. Às vezes você chama a atenção dele por algum motivo bobo, algum motivo simples, e ele fica muito nervoso, irritado, se joga no chão e bravo e faz pior ainda. Então observar como que essa criança reage às emoções, da ansiedade, da raiva, do medo. Isso tudo pode estar inserido no que ele pode ter como sintoma para a gente poder novamente avaliar o caso dele, passar um profissional que avalie, né? E também o contexto social em que ele está inserido. Ou seja, será que ele tem condições financeiras em casa? Será que ele não está revoltado? Porque a situação dele também não é boa e ele extravasa tudo isso na escola. Ou ao contrário, há casos de escolas particulares, né? Privadas, onde as crianças são mimadas ao extremo, onde as crianças têm babás que cuidam, que ajudam, então eles não precisam fazer absolutamente nada, chegam na sala de aula, acham que a professora e os funcionários da escola têm obrigação de servi-los, como eles são servidos em casa. Então isso acontece bastante também. Então o contexto social onde a criança está inserida diz muito sobre ela. Ela vai demonstrar dentro da sala de aula exatamente o que ela faz na casa dela. Por isso que quando a mãe fala pra gente, mas em casa ele não é assim, será que não é mesmo? Ou será que ela faz vista grossa? Porque fica uma situação desconfortável a professora chegar a esse ponto de ter que conversar com os pais. Não é fácil para a professora dizer, não é fácil para os pais ouvirem. Mas quando chega nesse ponto que tem que ser passado para os pais, é porque a situação realmente foi ao extremo. Às vezes também a criança está desestimulada por falta de recursos didáticos da escola, por falta de motivação das aulas da professora, que podem estar sendo maçantes. Então ele desfoca essa atenção dele, que ele teria que dar às aulas, ele desfoca para bagunça, para conversa, porque é mais interessante. Então cabe à professora usar recursos mais estimulantes, principalmente quando se sabe que tem alunos que fazem bagunça, que tem esse tipo de comportamento dentro da sala de aula. Porque se tiver uma atividade que o prenda, né, que ele consiga acompanhar, ele consiga trabalhar em grupo com outras crianças, com certeza o foco dele vai ser maior para aquilo que ele está assistindo do que para outras coisas fúteis que ele vai ver ao redor dele. Então é importante o papel do professor nesse sentido. Claro que não é fácil. Vocês podem estar dizendo assim, é muito fácil falar na teoria. Não é fácil. Não é na primeira vez que vocês vão conseguir. Tem que tentar bastante, tem que trazer esse aluno para você, tem que usar de recursos didáticos bem dinâmicos, bem interativos para que ele possa participar, chamá-lo mais para perguntar as coisas para ele responder. Então, assim, se ele se sentir isolado, ou se você for uma professora que grita, chama atenção toda hora, briga com ele vai se revoltar e é aí que ele vai fazer pior. Ele vai se colocar no canto dele e ele vai falar, agora o show é meu, agora eu é que vou fazer o que eu quero. E não é assim, né? A professora tem que ter sempre uma postura de quem manda sou eu, só que não em tom de autoritarismo, de grito, de berro e de pegar na criança. Jamais você pode pegar numa criança. Claro que às vezes é aquela coisa, sobe o sangue? Sobe. Às vezes você fica nervoso? Fica. Só que não tem justificativa você
primeiramente que não é seu filho e segundo que você não pode fazer isso com uma criança. Então, você tem outros recursos muito mais fáceis e muito mais práticos de estar lidando com ele, sem que você precise lidar com gritos ou com chamar atenção toda hora. Há outros recursos. Experimente mudar os seus recursos didáticos. Experimente ser mais dinâmica e fazer com que essas crianças participem mais da sua aula. O professor pode contar com a coordenação e a direção da escola nesses casos. Pode e deve, porque sempre eles vão dar o amparo necessário ao professor, vão conversar com os pais, vão conversar com a criança. Mas primeiramente, né, antes de chegar nesse nível de você ter que levar para a coordenação, para a direção, procurar ter um diálogo com essa criança, conversar olhando nos olhos dela. Tentar de todos os recursos possíveis dentro da sala de aula e explicar que se continuar dessa maneira, se continuar atrapalhando a aula, não deixando os outros colegas assistirem a aula, quem vai sofrer as consequências é ele, é o próprio aluno. Então, tentar conversar. Caso o diálogo não resolva e nenhum recurso didático que você colocar resolva, aí sim você recorre à coordenação, à direção, para que eles tomem as providências necessárias, no caso de chamar os pais, no caso de fazer uma reunião entre pais e professores. Então, primeiro tente fazer a sua parte. Embora seja difícil, não é fácil, mas tente fazer a sua parte dentro da sala de aula, você e o aluno. Nós estamos falando de ensino fundamental, de crianças maiores, mas isso acontece também na educação infantil. Então é importante trabalhar aquelas regrinhas de comportamento, aquelas plaquinhas das palavrinhas mágicas. Por favor, com licença, obrigada, desculpe. Para eles já irem se inteirando do que é respeito, do que é comportamento na sala de aula. Então é importante trabalhar desde os primeiros anos da escola, para que isso não se estenda e chegue no fundamental uma criança assim, completamente sem limites. Mas calma, professor. Para evitar o seu estresse, para evitar que você fique desestimulado em dar aula ou não queira mais ficar com aquela turma, há alguns pontos básicos que a gente deve colocar para que você veja como tem como trabalhar dentro da sala de aula esse problema. Elaborar atividades educativas e lúdicas que ensinem bons atos e bons hábitos. Fazer com que eles tenham atividades que também envolvam sobre educação. Elaborar atividades que envolvam a família e a criança, onde os pais possam participar, saber como foi o dia dela na escola, participar mais ativamente do dia a dia escolar da criança. E fazer com que esses pais te deem uma devolutiva disso, façam um relatório, como é que foi essa conversa, como é que foi essa atividade, isso ajuda muito também. Quando você escolhe a profissão de ser professor ou professora, você deve já ter em mente que você tem que se habituar a todo tipo de criança, todo tipo de comportamento, desde o mais calminho, mais pacato, ao mais agressivo, desafiador, né? Aquele que quer mandar mais do que você, ou que quer mandar liderar a turma. Então você tem que estar preparado, tanto psicologicamente quanto pedagogicamente, para lidar com essas crianças. O que não pode é demonstrar autoritarismo ou tentar resolver na base do grito, porque isso não vai resolver. Primeiro, então, recapitulando, vamos tentar ver que tipo de problema e de desconforto essa criança tem para ela estar extrapolando dessa maneira na sala de aula. E segundo, agir com paciência, com cautela e com apoio da direção, da coordenação, dos pais, onde tudo vai passar a se resolver, porque essa criança, recebendo carinho, ela vai te transmitir carinho. Recebendo agressão, grito, é o que ela vai te devolver também. Então procure ter um pouquinho mais de paciência, um pouquinho mais de lida com essa criança. E tente entender que ela pode estar passando por um problema emocional muito sério e isso pode levar a problemas futuros também. Não sei se eu consegui ser clara para vocês quanto a esse problema que é uma constante, né, na sala de aula, que é a indisciplina. Passei por isso diversas vezes. Se eu fosse contar as vezes que eu tive aqui problemas com aluno por indisciplina em várias escolas, daria um livro, mas com o tempo a gente vai comentando aos pouquinhos. E eu consegui superar todos eles de que maneira? Tentando
não ser tão autoritária, mas sim ser mais amiga e tentar compreender cada criança com seu respectivo problema e tentar compreendê-la e ter a certeza de que ela não vai ficar assim para sempre, de que sempre vai ter uma mão, alguém que vai ajudá-la. Ela precisa simplesmente de apoio. Enquanto os professores não entenderem isso, mais problemas de indisciplina vão surgir. Muito obrigada mais uma vez por estarem comigo nesse canal. Eu agradeço de coração. Continuo esperando aí o comentário de vocês para novos assuntos. Deem sugestões para a gente poder conversar um pouquinho mais. E eu espero que muitos vídeos ainda possamos fazer juntos para podermos discutir os nossos assuntos pedagógicos. Tá bom? Beijo, beijo, beijo. Até o próximo vídeo.